Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre as reações químicas. Então, uma reação química ou mudança química ocorre quando a gente tem uma transformação na composição das substâncias, que a gente tem naquele sistema em estudo. Então, por exemplo, se eu adiciono uma moeda de cobre em meio ao ácido nítrico, então, como a gente tem um sistema inicial aqui, ao misturar essas duas substâncias, eu tenho uma reação química em que os produtos gerados, ou seja, as substâncias que eu vou ter no final, são diferentes das substâncias iniciais. E eu posso ver essa mudança na composição por fatores como, por exemplo, a formação de gases, mudança de cor no sistema. Então, toda vez que eu tiver uma substância sendo transformada em outra substância química, então tem uma reação química. Como a gente já discutiu um pouquinho, então as moléculas, elas são compostas por vários átomos ligados entre si por ligações químicas. Então, toda vez que uma reação química ocorre, eu preciso quebrar aquelas ligações químicas que existiam nos reagentes, que são as substâncias iniciais, e após ocorre a formação de novas ligações químicas, formando então os produtos. Para facilitar o estudo dessas transformações químicas, temos então o estabelecimento de equações químicas. Então, as equações químicas basicamente constituem-se de uma equação contendo as substâncias que vão reagir entre si, no caso a gente chama de reagentes, destacados de azul, e dos produtos, que é o que? São as substâncias que vão ser formadas. Então, este mais aí nessa equação indica que a primeira substância, que é o gás hidrogênio, está reagindo com o gás oxigênio, e a setinha indica para mim que essa reação química produz duas moléculas de água, que é o meu produto. Nas reações químicas, vários fatores podem alterar o andamento de uma reação química, como, por exemplo, a temperatura, a pressão. Então, eu também posso encontrar algumas vezes alguma indicação em cima da setinha, que pode ser um aquecimento, uma variação na pressão, dentre outras questões. Então, um exemplinho aí descrito anteriormente. Então, basicamente, essa equação indica para mim o quê? Que duas moléculas de H2, que é o gás hidrogênio, então uma, duas, estão reagindo com uma molécula de oxigênio, O2, formando duas moléculas de H2O, que é a água. Então, por essa representação molecular em esferas, a gente consegue ver que nessa reação há uma transformação química, ou seja, eu mudei a composição química do meu sistema. Então, basicamente, nessa reação aí de combustão do H2, que a gente viu anteriormente, é como se a gente tivesse nesse sisteminha isso aqui. A gente tem as moléculas de H2 e O2 separadas. Então, a partir da reação de combustão destas, então eu vou formar o quê? Moléculas de água, que são moléculas que são formadas por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, toda transformação química, nós vamos observar essa alteração na composição do meu sistema. As reações químicas, basicamente, elas podem ser divididas em alguns tipos. Então, a primeira reação, que a gente chama de reação de síntese ou adição, a gente tem basicamente dois ou mais reagentes, então duas ou mais substâncias diferentes antes da minha setinha reagindo, formando um produto, ou formando menos produtos do que eu tenho aqui nos reagentes. Então, nesse caso aqui, o magnésio se combina com o gás oxigênio, formando o óxido de magnésio. Então, abaixo aqui tem mais alguns exemplos desse tipo de reação, que também pode ser chamado de reação de combinação.
Então, para a gente visualizar aquele exemplinho que eu dei da reação do magnésio com o oxigênio, então, basicamente, o que vai acontecer? A gente tem um magnésio metálico que, ao entrar em combustão, na reação de combustão com o oxigênio da atmosfera, vai formar o óxido de magnésio. E este óxido, a gente nota que tem várias propriedades diferentes do que as duas substâncias, né, que reagiram anteriormente. Então, basicamente, a transformação química, e além da liberação de luz que ocorre, né, da queima, também tem essa formação de um produto com propriedades diferentes dos reagentes. No caso da reação de decomposição, então, como já diz o nome, a gente vai ter menos reagentes decompondo em uma quantidade maior de produtos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, da decomposição da azida de sódio, que é a principal substância responsável por inflar airbags de carros, então a gente tem aí o NaN3, que é a azida de sódio, se decompondo em sódio sólido e gás nitrogênio. Então, dessa forma, a gente tem uma substância se decompondo em duas substâncias diferentes. As reações de decomposição, elas podem ainda ocorrer via acréscimo de vários fatores externos, né? Então, por exemplo, se a reação de decomposição ela ocorre via um aumento de temperatura, um aquecimento, eu chamo essa decomposição de pirólise. Então, a gente utiliza para esse tipo de reação reatores chamados de autoclaves. Temos também a eletrólise, que é quando essa decomposição ocorre pela passagem de corrente elétrica, ou seja, eu insiro, né, adiciono corrente elétrica, pode ser via uma bateria ou outra fonte externa, ao meio da minha reação para ocorrer essa decomposição. E também a fotólise. Então, a fotólise é a decomposição química que é resultante de ação da luz. Então, o foto ali já vem de fótons, né? Então, a luz causa essa reação de decomposição. Temos também a reação de combustão ao ar. Então, basicamente, a combustão ela vai ser uma reação de queima de uma substância em meio ao oxigênio do ar. Então, por exemplo, a queima do gás propano, que é um hidrocarboneto. Então, ela vai gerar e resultar em CO2, né, gás carbônico, e água. Então, essa reação com o oxigênio atmosférico, essa queima, é chamada de combustão. Temos ainda as reações de deslocamento ou simples troca. Nesse tipo de reação química, o que a gente tem? A troca, né, simples de posição de um elemento ou um grupamento químico com outro. Então, no caso aqui, a gente tem a substância hipotética AB reagindo com C. Então, o A aqui, no produto, ele aparece sozinho porque ele foi deslocado pelo reagente C. Então, a gente vai ter a formação de uma nova substância pelo deslocamento deste elemento hipotético A. Como no exemplo abaixo, né, que a gente tem HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com ferro. Então, o ferro aí, ele vai deslocar o hidrogênio. Então, a gente vai ter como produto o gás hidrogênio mais o cloreto de ferro. Então, na reação de simples troca, um elemento vai deslocar outro elemento nos reagentes. Então, assumindo a ligação química com este outro, formando um novo produto. Já nas reações de dupla troca, o mecanismo é um pouco parecido, porém agora, como já diz o nome, a gente tem a troca de posição entre dois grupos ou dois elementos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aí a substância AB reagindo com a substância CD. Nos produtos, eu observo que o elemento, né, ou o grupo B troca de posição com o grupo D.
Então, dessa forma, a gente tem a formação de dois produtos diferentes apenas com essa troca entre esses átomos ligantes nos reagentes. Um exemplo de reação de dupla troca é a neutralização de ácido-base. Então, a gente tem abaixo aí o NaOH, o hidróxido de sódio, que é uma base, reagindo com o ácido clorídrico, que é um ácido. Então, essa reação química de neutralização, eu vou ter uma dupla troca em que o produto formado vai ser NaCl, o cloreto de sódio, mais H2O, que é a água. Então, nessa reação de dupla troca, dois grupos ou elementos são deslocados entre ambos os reagentes. Bom, pessoal, por hoje é isso tudo e até a próxima aula.